Esse é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou o Felipe Miranda. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para a população em geral, né, para a saúde coletiva e também para quem vive com doença renal. As vacinas. Vamos entender a importância delas, como funcionam, quais os cuidados especiais para quem passa pelo processo da doença renal crônica. E para essa conversa a gente tem a ilustre presença do colega Dr. Luiz Felipe Visconde, infectologista, tem residência médica em infectologia pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, é médico coordenador do Serviço de Infecções Hospitalares do Hospital São Lucas e docente da Faculdade Barão de Mauá com ampla experiência na área. Prazer tê-lo conosco para a gente falar um pouquinho sobre vacinas hoje. Prazer é meu, agradeço o convite. Esse é um assunto que eu adoro conversar. Ótimo. E para a gente começar um pouquinho, para quem está assistindo a gente, que muitas vezes tem um contato, tem que tomar tal vacina, a vacina é importante. Vamos explicar um pouquinho do básico. O que é uma vacina e por que ela é importante, como que ela atua, né, no nosso organismo? Eu gosto muito da gente, sempre que fala em vacina, usar uma metáfora que eu vou repetir várias vezes, de que o nosso sistema imunológico ele funciona como um exército. Nós temos soldados especializados para nos proteger. A vacina, ela é uma estratégia que nós temos de fazer esse exército treinar-se, né? A gente vai apresentar o nosso inimigo, que seriam os agentes infecciosos, seja ele completo, seja uma parte dele, para que esse exército aprenda, tire informações e esteja preparado. Então a vacina é o que nós chamamos de uma imunização ativa. A gente vai, através de uma estratégia de saúde, fazer o nosso sistema imunológico se preparar para infecções. Perfeito, e a gente tem que lembrar que a vacina, ela erradicou várias doenças, porque até por isso que as pessoas acabam esquecendo do quanto que elas são importantes, porque se elas não existissem, então doenças como varíola e poliomielite, por exemplo, estariam ainda aqui vigentes e que foram erradicadas graças à vacinação. Então, do ponto de vista epidemiológico, qual que é o impacto das vacinas na saúde pública? Acho que são poucas as coisas em saúde que têm um impacto em saúde coletiva como vacinação, né? Como você mencionou, a vacina ela é algoz de si mesma, porque a partir do momento que a gente vacina, a percepção do risco da doença diminui. Mas a gente sempre tem que lembrar que a doença não está circulando porque as políticas de vacinação estão ativas. Tem um dado muito interessante, a Organização Mundial de Saúde, há um tempo atrás, estimou que as vacinas, né, não só especificamente a da poliomielite ou a da varíola, mas pegando um programa vacinal amplo, a gente protege, salva cerca de 6 vidas por minuto. Isso daria aí no intervalo de 50 anos mais de 150 milhões de vidas salvas. Então a gente está falando sim de uma política que tem um impacto gigantesco quando a gente fala da sobrevivência da nossa espécie. E quando a gente fala de vacina, a gente lembra do nosso Sistema Único de Saúde, né? A gente fala que a gente tem um dos programas de vacinação nacional que é exemplo para o mundo e que a gente vai sair daqui para países bem desenvolvidos, né? A gente cita Estados Unidos, outros que não têm um programa de vacinação. E a gente está vendo aí nas notícias ressurgimento de vacinas que... De doenças que... De doenças que foram erradicadas há muito tempo, né? Como que é saber defender esse sistema e saber que aqui realmente funciona, né? Isso eu acho que é um privilégio que nós temos. Eu sempre brinco que brasileiro não sabe o preço de vacina, né? Vacina é um investimento que tem um custo. Alguns dos imunizantes que nós utilizamos são imunizantes caros, mas que são, pensando em risco e benefício, um investimento que o nosso governo comprou, né? E isso, quando eu falo de governo, eu estou falando da história do Programa Nacional de Imunização, né? Que é uma história muito bonita. De fato, são poucos os países do mundo com um sistema público que conseguem dar esse número de imunizantes, né, um número de vacinas que nós temos de uma forma, não é gratuita, nós estamos de certa forma pagando por isso, o SUS tem naturalmente todo o custeio do imposto, mas está disponível para a população. E a gente tem que de fato valorizar muito porque isso é um ganho da nossa saúde. Perfeito, eu acho que isso ficou muito evidente na pandemia de Covid, né? Ali a vacinação foi muito, né, difundida ali, o pessoal falou muito da vacinação porque ela acaba sendo esquecida muitas vezes exatamente por ter erradicado doenças e aí fica passando despercebido, né? Então essa questão da pandemia de Covid e vacinas de RNA, até outros tipos de vacina, né? O que você considera, pensando na pandemia, né, do Covid, das transformações que elas representam para o futuro? Eu acho que quem teve, né, a oportunidade de, né, atuar na pandemia, o Felipe estava, né, nessa mesma época, nós somos contemporâneos,
A gente sabe o quanto que a vinda da AstraZeneca, né, que foi a vacina de RNA, assim considerado o grande divisor de águas, mudou a cara da pandemia. Então nós temos uma pandemia pré-vacina e pós-vacina. A AstraZeneca entra dentro dessa tecnologia que você fala. A vacina de RNA é uma tecnologia inovadora que a gente consegue de uma forma muito rápida e segura treinar esse exército de uma forma muito direcionada e efetiva. É isso que muda com a vacina de RNA. E a gente, a partir do momento que consolida essa tecnologia em saúde, a gente está falando de um divisor de águas quando falamos em proteção populacional. E falando um pouquinho agora das vacinas propriamente dito, que eu acho que tem muita dúvida, né? A gente falou um pouquinho sobre esse cenário e é aquela questão, já tem vacina de vírus vivo, vacina de vírus atenuado, inativo, o que que muda isso no contexto de indicação? E aí que a gente está falando sobre doenças renais como um todo, né? Mas a gente lembra de imunossupressão como um todo. É, O que que muda isso? Quais são? São conceitos importantes, né? Quando a gente fala em vacina, tudo é uma questão de como a gente leva essa informação para esse exército. A vacina inativada, a gente apresenta o inimigo, vamos dizer, morto, né? A gente tem ali aquele agente infeccioso que não tem potencial de causar doença. Quando a gente fala da vacina atenuada, a gente tem um vírus que, em tese, tem atividade biológica, mas por estratégias de laboratório foi enfraquecido. A gente está mostrando para o exército o inimigo real, mas o inimigo mais fraco. Cada uma tem seus riscos e benefícios. A gente sabe que as vacinas, de forma geral, atenuadas, geram uma resposta imunológica de uma qualidade mais robusta, porque se aproxima muito de uma doença real. Mas quando a gente está num contexto de um paciente que tem a imunidade depletada, que tem por alguma razão um sistema imune mais enfraquecido, isso pode ser risco, porque esse inimigo enfraquecido pode de fato gerar doença. Então o que difere são essas duas coisas. As atenuadas para o paciente imunossuprimido, ela representa um risco e quase sempre a gente vai evitá-las. As inativadas são muito mais seguras nesse sentido. Isso é uma explicação importante para a gente falar. O pessoal pergunta, mas por que que na doença renal crônica a gente fala na mais avançada, ou quando a gente fala do transplante, do pós-transplante, por que que a gente fala disso, né? Porque a gente sabe que até o doente renal crônico mais avançado, ele vai acumular toxinas urêmicas, ele vai acumular substâncias que vão também levar a uma disfunção imunológica, né? As células de defesa, né, do exército, né, linfócitos T e B não vão responder da mesma forma, então a própria resposta do paciente que tem doença renal às vacinas é reduzida, né? A gente vai falar mais para frente da hepatite B, por exemplo, um exemplo que o paciente tende a responder menos. A gente tem ajuste de dose de vacinação para isso, né? E tem o estado inflamatório como um todo desse paciente, né, que vive com a doença renal. E por isso que é importante a gente falar um pouquinho disso para quem está assistindo a gente, né? E falando um pouco de vista do ponto de vista infeccioso e imunológico, esse impacto na eficácia das vacinas, falando do processo do paciente da doença renal crônica ou na imunossupressão como um todo, o que que isso impacta na eficácia dessa forma de imunidade? A gente tem que lembrar que a qualidade dessa resposta produzida pela vacina é muito dependente da qualidade do sistema imunológico. Por esses mecanismos que você já citou, né, Felipe, nós sabemos que a doença renal crônica deixa o sistema imunológico menos efetivo na produção dessa resposta. Isso significa que a gente vai ter que ter uma monitorização diferente. Esses pacientes com frequência vão precisar fazer mais doses, vão precisar fazer reforços adicionais, alguns tipos de vacina serão mais recomendados do que outros, então existe uma necessidade de segmento especializado dentro da parte de imunização também. E até a gente falou um pouquinho da hepatite B, né? E acho que é o exemplo mais prático no acompanhamento da pessoa com doença renal crônica, né? Que a gente faz parte de dos exames, a gente avaliar, além das sorologias como um todo, como rastreamento de doença, o anti-HBS, né? Que é o anticorpo contra a hepatite B. E é uma das coisas que a gente sempre fala para fazer reforço, ou, por exemplo, aquele paciente que não tem histórico vacinal, perdeu o cartão de vacina, a gente fala que tem que até fazer uma dose dobrada para uma frequência maior, né? Acho que esse é o exemplo mais nítido disso, né? Sem dúvida, a hepatite B é uma das infecções virais que a gente se preocupa muito no paciente renal crônico, principalmente aquele que vai para um contexto de diálise, né? Porque a gente sabe que o contexto, né? Hepatite é basicamente sangue, e a diálise pode favorecer, lógico, existem protocolos de prevenção para isso, mas ela pode favorecer a transmissão desse tipo viral. Então, para esse paciente, o renal crônico, a gente já começa com um esquema diferente. É um paciente que já tem recomendação de fazer mais doses, 4 doses, volume dobrado de vacina, ou seja, mais imunizante. É o que você falou, além de fazer a vacinação, a gente tem que ter a certeza de que a vacina está funcionando.
Esse exame, o anti-HBS, é isso, é a confirmação de que a vacina pegou, a gente usa muito esse termo. E precisa sim, principalmente no paciente de diálise, ser acompanhado de forma periódica, porque se esse exame deixa de ser positivo, a gente tem que estimular de novo aquele sistema imunológico para ele não perder essa capacidade de proteção. Isso é até importante quem está assistindo, que às vezes o paciente lá fala, você tem que fazer um reforço, e acha que isso não precisa, né? A importância disso a longo prazo, né? Exato. É que o vírus da hepatite B fica muito tempo exposto, ele não, né? Ele demora um pouco para morrer fora do. Exato. Além de ser um vírus muito resistente, é um vírus que replica muito e pequenas quantidades são suficientes para gerar uma infecção. Então a gente sabe que na população dialítica, alguns trabalhos mostram uma prevalência maior quando comparada à população em geral. Daí a importância da gente ter um sistema vacinal robusto e esse paciente protegido. Perfeito. Então, já falando da questão da doença renal crônica e pensando que tem várias fases, e eu sou transplantada, inclusive, né? E diferenciando, porque cada etapa vai ter uma questão de vacinação diferente, né? Então, como que são essas restrições, pensando no transplante, na diálise, né? E como é essa prática no dia a dia? Perfeito. Eu acho que o mais importante, vocês mencionaram isso também, né? O nosso sistema imune, uma vez que aprende, ele tem uma tendência a guardar isso para o resto da vida. Então, antes de ocorrer o transplante, que é o momento mais crítico, que o paciente vai tomar as medicações imunossupressoras, a gente já tem um preparo. Existem vacinas que pós-transplante serão contraindicadas. Então, se a gente tem um tempo para se organizar, a gente faz essas vacinas antes do transplante para garantir que aquele paciente tenha, de alguma forma, aquela informação arquivada e depois do transplante, ele não vai poder receber esse imunizante, mas já terá essa informação ali guardada para eventuais infecções. E pós o transplante também, a gente tem algumas recomendações de reforço que são diferentes quando comparadas à população geral. Exemplo disso é a vacina meningocócica, que a gente precisa de reforços adicionais no paciente que é transplantado. A gente tem algumas recomendações específicas para dar varicela, que depois a gente pode entrar em detalhes, mas muda um pouquinho a organização do calendário desse paciente. E às vezes é confuso essa organização, nem sempre os profissionais falam sobre isso com a gente. Acho que é sempre dá um medo, assim, você tem que olhar lá sempre no calendário mesmo, o que eu posso, o que eu não posso, porque às vezes eu chego lá, mesmo eu sabendo, mesmo com aquilo, eu fico, gente, mas será que eu posso mesmo? Que eu vou me colocar em risco, né, de ter essa ciência de que um vírus atenuado pode aparecer por causa da imunossupressão. Então tem tudo isso, e que bom que, por exemplo, na pandemia existiu uma possibilidade de desenvolver uma tecnologia que não fosse depender disso, porque senão eu ia estar descoberta. Exato. Então, por exemplo, a vacina da dengue eu não posso tomar até então. E aí eu lembro de até uma discussão num trabalho que eu estava, que as pessoas que tinham uma pessoa oferecendo um trabalho para diminuir a questão da dengue. Aí a pessoa, não, gente, mas agora vai ter vacina, não tem que se preocupar com isso. Aí eu falei, não, eu tenho, porque eu, por exemplo, não sou a pessoa que posso tomar vacina, então por que eu tenho? Eu existo, né, preciso ser assistida. Então, essa reflexão, e olha que bom que existem tecnologias que possibilitam que pacientes, pessoas como eu, possam ser assistidos, né? Isso é muito importante, né? Porque não mais que entregar uma lista de vacinas, tem que entender o processo, né? Perfeito. E a gente falou um pouquinho do pré-transplante, do pós-transplante, eu acho que exemplifica um pouquinho do que a gente vai falar como uma forma geral, né? E quando a Malu pode contar um pouco da experiência que ela teve, né, no preparo pré-transplante. Então a gente tem uma recomendação, né, de algumas vacinas que acho que a gente pode citar algumas, né, que são as vacinas que tem recomendação de, inclusive, a gente fazer antes do pré-transplante, justamente porque depois a gente vai ter o estado de imunossupressão, que não vai poder fazer esse tipo de vacinas, né? Então, como que é a recomendação ali no preparo pré-transplante, as vacinas mais importantes? Eu sei que a gente tem uma lista enorme, e aí depois a gente pode até falar a questão de acesso a isso, que é uma outra questão, né? Mas quais são as mais recomendadas desse ponto de vista? Se a gente pega, como você falou, se a gente pega o calendário vacinal do pré-transplante, a gente tem muitos imunizantes, né? Eu acho que a gente merece, no entanto, destacar alguns, né, que são de fato prioritários. Eu cito as vacinas pneumocócicas, né? A gente tem visto hoje pneumocócica para proteção contra pneumonias, né? A gente tem visto casos graves em pacientes, mesmo pneumonias comunitárias, então é fundamental garantir essa vacinação e essa proteção para o nosso paciente. Influenza e Covid, eu acho que é uma causa muito comum, né, de infecção próxima de nós. A pandemia nos aproximou desse assunto. As pessoas ainda não entendem a necessidade das atualizações, a gente percebe isso,
mas a gente vê muitos casos graves na nossa prática. Então, o paciente, antes de ir para o transplante, antes de ser submetido àquele momento em que ele vai estar imunossuprimido pela questão do transplante em si, ele tem que ter algum grau de proteção. E a gente tem também outras que são importantes, né? Eu acho que vale a pena a gente falar hoje do sincicial respiratório, é um outro vírus também que tem causado doenças graves, principalmente em pacientes acima de 50 anos, ou todas as outras, né, do calendário entram dentro desse escopo, mas eu acho que essas são as prioritárias. E uma também importante é o HPV, né? HPV é uma vacina que protege contra o papilomavírus, a principal causa de câncer de colo de útero, né, no mundo, na mulher, e também câncer orofaríngeo. E para a população imunossuprimida especificamente, independentemente de idade, uma vez que o paciente está imunossuprimido, existe uma recomendação. Então, a gente sabe que ele vai ser imunossuprimido pós-transplante, mas já é algo que tem que ficar no nosso escopo e no nosso horizonte. Perfeito. Tem a questão também da vacina da varicela, né? Isso. E zoster, herpes zoster. Eu acho que isso causa bastante confusão. Você podia explicar um pouco para o pós-transplante, se existe uma vacina, se ela é recomendada, se a pessoa que já teve deveria se vacinar ainda assim, porque Sim. é um medo de se desenvolver, né? E é uma doença que também a gente tem visto mais, né? O zoster é uma reativação do vírus da catapora, né? E é o mesmo vírus, só que ele dá uma doença diferente. Sim, ela é uma vacina que deve ser feita no paciente que tem transplante. A gente tem duas formas de vacina da varicela. Uma por vírus atenuado, essa a gente não pode fazer, mas nós temos uma vacina que é feita por vírus inativado. E essa tem recomendação, inclusive pacientes ainda mais jovens, né? A gente tem pelo calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, a partir de 18 anos, candidato a transplante, esse paciente já deveria fazer essa vacina, tendo tido ou não a doença. Realmente, sim, eu acho que tem um pouco de dificuldade de acesso. Eu não tive muitos acessos a essas vacinas antes do transplante. Acho que é triste, assim, porque agora a gente fica desprotegido de alguma maneira, né? Mas você tem que fazer o que dá agora. Em questão de política pública, até bom de citar isso, né? Você falou do seu exemplo, que acesso provavelmente te passaram uma lista, né? A gente tem listas de recomendações, mas Não lembro. infelizmente o custo é alto e a maioria não é coberto pelo SUS. Tem portarias falando dos CRIs, né? Da questão de disponibilidade. Como que tá esse passo aí para a gente ampliar isso para essa população? Eu acho que isso, pegando o exemplo da zoster, eu acho que é muito próximo também, a gente vê muito isso no dia a dia, né? É uma vacina que tem um preço ainda alto, né, quando a gente compara os outros imunizantes, e em tese, pela Sociedade Brasileira de Imunologia, deveria ser feita, ainda não amplamente disponível no SUS, isso é um fato. Nós estamos no processo de apreciação de algumas vacinas. A minha impressão é de que ainda existe uma morosidade, a gente tem que ter uma pressão da sociedade para que alguns imunizantes mais modernos, eu cito não só da zoster, a gente tem a pneumocócica 20, por exemplo, que saiu recentemente, a gente tem a própria vacina do sincicial respiratório, que ainda não estão amplamente difundidas na nossa sociedade, e mesmo para esses grupos estratégicos a gente tem dificuldade de acesso. Então, apesar de estar em apreciação, a gente tem que cobrar, sim, da sociedade, do SUS, porque é um investimento que se paga. O custo-benefício é inegável. E você falou um pouquinho da dengue, né? Para É. explicar um pouquinho, porque a dengue a gente sabe que a gente tem na situação epidemiológica do Brasil, surgiu, né, novas vacinas, né, que estão tendo cada vez mais eficácia maior, né, para evitar a doença. E aí a gente sabe das especificidades que a gente não vai poder fazer nessa população depois, né? Conta um pouquinho como que é a vacina, se está surgindo outras que a gente vai ter essa possibilidade. A dengue a gente teve a incorporação ano passado, né, de um imunizante, é uma vacina tetravalente. O problema é que as duas vacinas que nós temos hoje disponibilizadas no Brasil são feitas por vírus atenuado. Então, de fato, para pacientes imunossuprimidos, elas são contraindicadas porque existe o risco de uma reativação, né? A gente tem sim algumas outras plataformas em estudo, vacinas inclusive nacionais, que se propõem aí a utilizar outras tecnologias para a gente conseguir uma imunização efetiva, ainda em fase de estudo, e pode ser que em breve nós tenhamos isso próximo de nós. De fato, dengue é uma coisa que nos preocupa, principalmente na nossa região, que é uma região que tem epidemias frequentes, e aqui eu falo, né, acho importante dizer, mesmo que o transplantado não possa fazer, é importante que as pessoas façam, né? Vacina é um pacto coletivo, porque quando a gente vacina a população, esses grupos que não conseguem ter acesso estarão protegidos pelo mecanismo de rebanho que a gente fala. Então isso é importante a gente dizer também. Vacinando, a gente não protege só a gente protege o próximo também. Nossa, esse
O ponto que você tocou, eu achei muito interessante até de falar para minha família tomar vacina, né? Que às vezes acha que tá tudo certo, mas, gente, precisa me proteger. Então, para todas as famílias que estão assistindo, que e os transplantados, né, não podem tomar, mas vocês podem fazer esse serviço pra gente. A gente já faz esse apelo, esse convite, né? E também acho que muito da questão do acesso à informação também, né? Sim. Eu acho que vacinação em si, a gente peca, né? Profissionais da É, saúde como um todo, no sentido de, o paciente procurou por tal motivo, ele segue com o especialista por tal doença, mas a vacina faz parte da saúde como um todo, né? Então, apesar de que, às vezes, ainda não é no ímpeto dos pacientes de ter cartão de vacina no bolso, né? Na carteira, porque é um instrumento de saúde, né? E talvez a gente peque ainda por não estimular isso, justamente atuar como um processo da saúde, né? e muito da falta de informação e da desinformação, do desserviço, né? Especialmente a gente via, né? Eu tive a oportunidade de estar no momento da pandemia também, quando foi a implementar a vacinação. Ai, eu ouvi, ai, não quero dessa marca. Ai, não quero daquela marca. Ai, porque eu ouvi dessa marca, não sei o quê. Gente, isso é tão prejudicial para o sistema, para o serviço de saúde, né? Então existe ainda muito essa questão da desinformação e ela chega às vezes mais do que nosso trabalho que é informar, né? E acaba prejudicando pessoas que às vezes estão muito mais vulneráveis, né? Muito mais expostas a situações sociais de doenças que tem mais a ver com isso. Então, é realmente um pacto coletivo que, né, precisa ser dito. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo, né? Parece que às vezes a vacina fica muito na mão do infectologista, né? Ou do imunologista, mas ela deveria ser um conhecimento e a rotina de todo médico, né? Porque é um recurso de saúde que tem uma valia importantíssima para a sociedade. Sim. E falando um pouquinho sobre a parte que a Malu falou, desinformação, né? Acho que a gente pode tocar um pouco nisso, né? Os principais mitos que a gente tem de É. vacina, porque eu acho que não só para o paciente renal crônico, mas está falando no geral, né? Os mitos da vacinação. Na pandemia, você citou o exemplo, a gente teve as fake É, news, e não só na pandemia, né? A gente tem, que vacina dá autismo, que vacina faz isso. A gente tem teve isso. recentemente uma fala, né, de um presidente de outro país, de falar, de propagar isso como forma até de personalidades dentro da saúde pública, né, do país, de falar que a vacina gera autismo sem ter uma referência científica, sem ter nenhum estudo clínico evidente, né? Como que é lidar com isso e quais são os principais mitos que a gente poderia tirar, né, para quem está assistindo a gente ter uma confiança nas vacinas? Esse é um momento frágil, eu diria, né? A gente vem observando, isso não é só um fenômeno no Brasil, a gente vem observando isso no mundo, né? A hesitação vacinal, esse receio de receber um imunizante, e a gente está pagando um preço alto, né? Então a gente está falando hoje de casos de sarampo no Brasil, né? Uma doença que já a gente não deveria se preocupar. A gente está falando do recrudescimento, por exemplo, de difteria, que a gente teve casos recentes, coqueluche. Então, assim, quando a gente fala de vacina, esse movimento de lutar contra as fake news, é um movimento que precisa ser feito em massa e precisa ser feito com estratégia de saúde pública mesmo. É importante que isso seja dito. Não é apenas a propagação das informações a um nível individual. Eu acho que os estados, de maneira geral, têm que se organizar. Por exemplo, é inadmissível que um líder de estado fale isso, né? Sobretudo de nações que têm a importância global. E a grande questão é o seguinte: o que a gente vê na construção das fake news é uma propagação, uma inverdade de efeitos adversos que são raros, alguns inexistentes, extremamente mais raros, né, que chegam a ser anedóticos e que ganham proporções ou que são noticiados como eventos comuns, quando na verdade não são, né. Há também um outro ponto, eu sempre falo isso e é uma discussão na infectologia, né, existem muitos hoje grupos de charlatões ou acho que é a palavra mesmo, né, o uso de terapêuticas que não são recomendadas, que vão gerar efeito colateral, e a vacina torna-se um bode expiatório, né? Isso é um fenômeno que a gente observa, eu vou citar, a gente tem visto uma epidemia, por exemplo, de doença cardiovascular, eventos cardiovasculares no uso de esteroides anabolizantes. Isso é documentado, tem muita literatura sobre isso. Quando morre um indivíduo jovem de infarto, você vai lá no Instagram, primeiro comentário, isso é vacina. Então ela vira um bode expiatório que a gente precisa combater. Nossa, que eu fico até nervosa. Porque, a pessoa, ó, lá no grupo, manda mensagem pra mim: você não tomou chá de limão, não sei das quantas, por causa do rim? Aí a vacina é o problema, a vacina causou infarto mesmo, não sei o quê. Gente do céu,
é difícil. E para tudo, né? Para doença Não, neurológica, para Sim, várias coisas, né? exato. pois é. E até o que você falou muito importante de vacina, a gente, quando a vacina entra no mercado, ela fez um estudo robusto, né? Faz parte de pesquisa de anos, né? E inclusive calcula-se, por exemplo, para ter o investimento em saúde pública, a gente tem que ter um grau de evidência de que isso vai evitar, né, o desfecho. E talvez o efeito colateral que às vezes aparece, que é noticiado, e eu acho que em grande parte a nossa mídia como um todo, às vezes valoriza muito um evento adverso, um efeito, que acaba isso gerando uma repercussão tão grande, e é um evento raro Sim. frente a quantas doenças a gente evita, né? Exatamente. E Então, acho que esse é o ponto principal. para frente a muitas vidas salvas, né? Exato. E efeitos, né, que às vezes a gente tem que lembrar que a própria doença pode gerar consequências numa taxa de proporção muito maior, né? Eu vou dar um exemplo, né? Noticiou-se muito que a vacina da Pfizer podia dar miocardite, uma inflamação no coração. Isso foi relatado num universo pequeníssimo de quem toma essa vacina. E a gente sabe que o Covid aumenta infinitamente mais a chance desse tipo de complicação. Isso tem que ser colocado na balança, como o Felipe falou. O imunizante só vai para o mercado quando a gente tem muita segurança de que os benefícios são infinitamente superiores aos riscos que ele representa. Então vamos reforçar que a vacina não piora os Sim. rins, não provoca doença renal e não descompensa o transplante, desde que não a gente tem que saber qual vacina, né? Mas pelo contrário, quem tem doença renal crônica tem maior risco de desenvolver infecções graves e a vacina é uma forma de proteção. E a gente falou um pouquinho sobre isso antes, né? Sobre a questão da política pública, do acesso, né? Falando um pouquinho, a gente sabe que a gente tem um Programa Nacional de Vacinação, a gente tem, né, uma diretriz, uma portaria de vacinação gratuita, universal, um calendário, mas a gente tem desafios, né? Uhum. Então a gente está falando de desafios de logística, de doses. Então, por exemplo, recentemente, igual a gente falou da dengue, a gente teve um número muito pequeno de imunizantes para fazer uma campanha, né? Por questão logística. Mas falando das vacinas como um todo, vacinas que já fazem parte do calendário vacinal há mais tempo, a gente ainda tem ainda uma dificuldade de adesão, né? Então, recentemente, por exemplo, HPV, por exemplo, é uma vacina que já faz parte do calendário, mas a gente tem uma adesão baixa ainda, né? Então, a gente tem essas dificuldades, tanto de financiamento público, logística e tudo. O que que você vê nessa perspectiva de mudança? O que que precisa melhorar ainda? Eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Felipe? Assim, é muito triste a gente jogar a vacina fora porque venceu, né? E a gente viu isso acontecer muito, né? Tem visto isso acontecer muito. Isso representa uma perda de recursos que poderiam ser redirecionados, por exemplo, para a compra de outros imunizantes mais modernos que a gente ainda não consegue fazer em território nacional. O Brasil ele é muito heterogêneo, a gente tem ilhas de excelência, a gente sabe que existem regiões ainda, infelizmente, muito concentradas no centro-sul do país, mas que conseguem ter um acesso a esses imunizantes e um fluxo de distribuição um pouco mais constante. Mas é fato que a gente precisa olhar para essas áreas, principalmente mais periféricas da nossa nação, porque as doenças existem lá também, né? E a gente precisa levar esse imunizante até essa população. Volto a dizer, quando a gente não está preocupado com a população como um todo, nós estamos nos causando algum tipo de malefício. Porque quando a gente não protege quem está ao nosso redor, a doença chega a nós. Isso é inevitável. Eu tenho uma reflexão da questão do HPV, porque a gente sabe que o HPV é transmitido via a infecção sexualmente transmissível, né? Então, eu já vi muitas mães não querendo vacinar as filhas, né, na época era porque parecia que estava incentivando, né? Então, tem essa mentalidade também de que era uma forma de incentivar, né, aquela questão mesmo bem de uma crença bem assim da desinformação, mas eu vi muitas pessoas não querendo fazer por causa disso. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim sobre a importância dessa vacina. Claro, eu acho. Quando a gente fala, existem barreiras culturais, né? A gente Sim. tem que também valorizar isso, e quando a gente fala em conscientização, entender como que a gente consegue levar a informação para essa população, né? Eu acho que tocar nesse ponto é um ponto muito sensível e quando a gente fala em fake news, existem até estudos que mostram isso, né? Uma das maneiras que a gente tem de capilarizar o processo de imunização é entendê-lo não enquanto estratégia individual, mas como pacto coletivo de saúde, né? Quando a gente fala de vacina, é isso, a gente está falando de um pacto coletivo pela sobrevivência da nossa espécie, né? Nem de mim como indivíduo, mas a nossa espécie, as pessoas ao nosso lado. E assim, há vacinas
A gente tem tantas evidências, falando especificamente do HPV, né, a principal causa de câncer de colo no mundo, a gente vai ver todas as consequências, com certeza, já estamos vendo benéficas dela a longo prazo. Então a gente sim precisa sempre bater nessa tecla, eu acho que é uma forma da gente dirimir muito desse medo, do receio, de que a gente está trabalhando em conjunto pela humanidade, e dessa forma a gente conseguir fazer com que a população se sensibilize, né? E muitos, falando um pouco, né, além disso, né, muitos pacientes eles ainda têm medo, né, têm a dúvida. Eu acho que o acesso à informação, né, acho que justamente por isso que a gente está trazendo isso aqui, né, Sim. até comentando com a Malu, ela me trouxe que, né, da parte dos seguidores, os conteúdos que ela faz e também dúvidas de pacientes que têm dúvidas sobre vacina, né, Sim. e o acesso à informação às vezes é difícil. Igual a Malu falou no transplante, às vezes o momento dedicado naquele preparo pré-transplante é simplesmente tirar uma folha de papel com as vacinas que pode e o que não pode. Uhum. Mas aí a gente tem que preocupar também o que tem acesso e o que não tem. Então, quando a gente pega uma lista de 10, 15 vacinas que são ótimas, você teria que tomar, mas se você não tem acesso a elas, não é todo mundo que vai conseguir utilizá-las, né? Então, acho que a política também do transplante tem que pensar nessa fase também, com medida de saúde pública, né? Para garantir a continuidade da saúde do órgão transplantado depois e da pessoa como um todo, né? E falando um pouquinho disso, que mensagem que você deixaria para quem está assistindo a gente sobre que vive com a doença renal e tem receio de se vacinar e como procurar informação, né, para mudar esse paradigma? Eu acho que quando a gente fala nos receios de vacina, né, a gente tem que sempre pensar que vacina é um remédio, né? Vamos colocá-lo dessa forma, né? Lógico que com um propósito diferente, mas é um remédio. E do mesmo jeito que alguém vai numa farmácia, compra um anti-inflamatório, todo remédio pode ter efeitos adversos. A vacina também pode ter, a gente não está falando que não tenha. Só que é importante a gente dizer que quando a gente fala em efeitos adversos, comparando a vacina com outros insumos, com outros produtos de saúde, a relação de benefício e risco é infinitamente diferente. É muito mais fácil você ter consequências drásticas, indo até uma farmácia, ainda que não seja um renal crônico, utilizando anti-inflamatório, utilizando analgésicos, do que você ter um efeito adverso vacinal. Então esse é um ponto importante, né? A gente ter essa noção estatística, talvez trazer isso para a população, de que todos os eventos adversos que são relatados são muito raros e que os benefícios que isso traz a longo prazo são inquestionáveis. Nós já temos vários trabalhos que mostram que quando a gente tem um indivíduo que tem uma política vacinal, uma carteirinha de vacinação em dia, esse indivíduo provavelmente vai viver mais. Ele não vai ter problemas e consequências de doenças que não deveriam matá-lo. Então, assim, toda vez que surge a dúvida e o paciente tem o direito de ter a dúvida, ela é legítima, coloque isso para o seu médico. Exponha a sua dúvida, não tenha medo de falar, olha, eu ouvi isso, eu ouvi trombose, eu ouvi que deu isso. Fale, né? Porque a partir disso, dessa conversa horizontal, que o médico vai te explicar, espero que seja um colega que tenha também essa sensibilidade, e dessa forma a gente conseguir dirimir essa insegurança. Além do médico, né? Toda a equipe de saúde pensando, né? Que a gente Exato. conseguir. Porque o acesso, às vezes, numa atenção básica, é o enfermeiro, é o recepcionista, é o agente comunitário, que a gente falou nos Exato. episódios, né, sobre o SUS como um todo, né, que Sim. a entrada, essa equipe multiprofissional, né, como um todo. Perfeito. Então, esse episódio ele é um convite para atualizar a carteirinha, né? Conversar com a sua equipe sobre quais são as vacinas que você precisa manter em dia e cuidar do sistema imunológico. Queria agradecer, Luiz, pela presença aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, né, e convidar também quem tiver dúvidas para colocar aqui para a gente trazer cada vez mais conteúdo sobre vacina, né. Eu agradeço também o convite, eu sou um grande entusiasta e defensor das vacinas. Como eu falei, eu acho que são poucas as coisas na medicina que a gente tem evidências do impacto, e vacina não é diferente. Para quem atuou na pandemia, eu digo, né, eu comecei a minha especialização no começo, eu terminei a minha especialização, eu vivi a pandemia do início ao fim. Quando a gente vê a chegada da vacina, quando a gente vê as vacinas vindo para a linha de frente, é um outro cenário, né? Talvez esse horizonte não esteja próximo da população, mas a mensagem que fica é essa, faz muita diferença. Isso é inegável e inegociável. Perfeito. Muito obrigada por vir aqui hoje, foi um prazer. E é isso, esse foi mais um episódio do podcast Rins em Pauta. Nos siga nas redes sociais, compartilhe para que essas informações cheguem a mais pessoas. Muitas pessoas precisam ver esse episódio. E até o próximo.